Gente, só um minuto. Alguns problemas técnicos aqui. Só um minutinho, por favor. Um dos problemas é que eu não me vejo. Eu tive um problema de última hora aqui no computador. E meu celular está com problema. Eu estou com a câmera frontal, a do fundo dele, né? Então não estou me vendo. É muito estranha essa sensação, mas... Só mais um segundo, por favor. Tudo travou aqui. Bom, vamos lá. Bom, tudo travou aqui, mas vamos torcer para o universo conspirar a nosso favor, tá? Bom, boa tarde a todas e todas. Eu peço mil desculpas pelo atraso, problemas técnicos. E antes de mais nada, um agradecimento por esse projeto super interessante. Agradecimento a Paulo César Gomes pelo convite, Carlos Chaplin por essa assessoria emocional e técnica nos últimos minutos, né? E os demais organizadores desse evento. Uma saudação especial ao meu caro amigo Ivan, que esteve presente aqui na semana passada, nos abrilhantando com seus comentários extremamente pertinentes, assentados em pesquisa sobre a história da música no Brasil. Tá? Uma saudação aos meus colegas Érica Cardoso e Renan Quinalha, que segunda-feira Érica Cardoso e na terça-feira, ontem, portanto, Renan Quinalha, falaram também sobre essa temática mais geral da moral e dos costumes e, portanto, necessariamente a gente vai fazer algumas conexões. Né? Para mim é um prazer muito grande compartilhar com vocês notas de pesquisa, né? Que é aquilo que também faz parte do nosso cotidiano, de professor em geral, de professor universitário em particular, é uma das missões da universidade, né? Então me parece que essas estratégias, elas em alguma medida atualizam uma série desses componentes que serão discutidos aqui, ou seja, elas atualizam e continuam olhando para a universidade pelas lentes da Guerra Fria, haja vista que durante a ditadura no Brasil esses setores desenvolveram ataques cotidianos em relação à universidade. Do ponto de vista da desqualificação, como eu vou tentar mostrar aqui ao longo da
da exposição, né? Portanto, o nosso esforço aqui é esse, é tentar construir conhecimento original. Então, hoje, a ciência biomédica tenta construir conhecimento original a respeito do coronavírus, construir conhecimento original a respeito da ação comunistas, eles pós-doutoral que foi desenvolvido na UFMG e na Universidade do Porto entre março de 2018 e entre abril de 2018 e março de 2019, né? Então, basicamente, o nosso exercício de pesquisa aqui, esses são documentos que foram consultados no Arquivo Nacional do Distrito Federal e também documentos que foram consultados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, a partir do acervo do DOPS, da Polícia Política. Então, eu selecionei esse material, imprimi esse material. Então, aqui é uma parte da documentação, né? Então, a nossa pesquisa ela é resultado do cruzamento entre essa documentação, livros e textos que tentam reconstituir dimensões desse passado sobre o qual nós estamos nos debruçando. Então, esse aqui é um exemplo de um livro que foi lido, Em Guarda contra o Perigo Vermelho, um clássico sobre anticomunismo, escrito por Rodrigo Pato Samota, que é uma das grandes autoridades no estudo do anticomunismo no Brasil. Então, nós cruzamos os documentos com textos que, em alguma medida, nos possibilitam reconstituir dimensões do contexto, conceitos, categorias, com outros textos e autores que nos ajudam, de modo mais específico, a pensar, digamos, categorias de análise, procedimentos metodológicos, né? Quer dizer, por trás dessas imagens, dessas charges em que aparecem professores, pesquisadores e pesquisadoras numa mesa cheia de papéis e livros amontoados, existe método, né? Então, como dizia Shakespeare, nessa loucura método, né? Então a gente cruza aqueles documentos com livros que reconstituem o contexto, com outros livros, a exemplo desse aqui, Raul Girardet, Mitos e Mitologias Políticas, que, na minha opinião, contribui para pensar como esses anticomunistas construíram, digamos, mitos políticos, um pouco do modus operandi pelo qual eles trabalhavam, né? Então é um pouco esse cruzamento que orienta a nossa atividade de pesquisa na busca de tentar construir um conhecimento relativamente original, nesse caso específico, sobre o passado e, de modo mais específico ainda, sobre esse passado, sobre a ditadura militar no Brasil, não é? E sobre essa relação, portanto, desenvolvida entre anticomunismo, juventude e ditadura. Tá? Então, meu projeto, minha pesquisa, portanto, discute essa temática, né? Para quem quiser aprofundar, e certamente a fala não vai conseguir contemplar a complexidade, né, da temática, né? Eu recomendo para vocês esse textinho aqui, é um texto que foi publicado na revista Anos 90, né? No final do ano passado. O título é Um Verdadeiro Bacanal, uma Coisa Estúpida. Anticomunismo, Sexualidade e Juventude no Tempo da Ditadura, né? Então, é um texto que foi publicado na revista Anos 90 e, portanto, eu recomendo para quem eventualmente tenha interesse em aprofundar a temática e, portanto, ter acesso a um conhecimento mais detalhado em relação ao tema, né? Portanto, esse título, Um Verdadeiro Bacanal, uma Coisa Estúpida, na realidade é uma alusão a uma fala de um militar, que foi o brigadeiro Bournier, que numa entrevista em 94 fez uma alusão ao Congresso da UNE, a um evento organizado pela União Nacional dos Estudantes em 68, desqualificando o evento a partir dessa lógica, dessa chave explicativa, dessa imagem do bacanal, de uma coisa estúpida, na medida em que, segundo ele, portanto, o Congresso da UNE, basicamente foi um evento em que jovens drogados, enxertados de ideias subversivas
de ideias subversivas, se organizaram praticando amor livre e, portanto, desenvolvendo um bacanal, uma coisa estúpida. Né? Então, essa, portanto, é uma imagem extremamente desqualificadora construída pelo Bourdieu para se referir a essa experiência dos estudantes em 68 que se organizaram para debater as políticas gerais do governo e pensar estratégias de resistência em relação à ditadura. Né? Então, que fique claro, nós estamos falando aqui de um período ditatorial, então nós, a maioria dos historiadores profissionais, historiadoras, considera que houve uma ditadura no Brasil, diferente de narrativas negacionistas, né, conservadoras de direita, alimentadas inclusive não apenas, mas também por esse governo, por determinadas frações do interior do governo, além do presidente, enfim. E nós, portanto, consideramos que houve uma ditadura no Brasil, não é isso? Essa ditadura, ela chama de terrorismo de Estado, né? Então nós consideramos isso, e esse terrorismo de Estado usou também de violência simbólica e num contexto de Guerra Fria, ele também tentou depreciar, desqualificar aquelas experiências de resistência, de oposição ao regime, com o objetivo de, digamos, legitimar práticas de violência. Né? Portanto, esses textos que eu fiz referência aqui para vocês, né, esses que foram pesquisados nos arquivos, devem ser vistos, né, como textos de combate. Né? Então, esses anticomunistas, eles combatiam os seus inimigos, ou seja, os comunistas, pela ação e também pela palavra. Claro que palavra, em alguma medida, é resultado de ação, mas sejamos, me permitam a simplificação. Então, assim, pensemos esses textos aqui como textos de combate, textos, portanto, que alimentam um anticomunismo, textos que alimentam um conjunto de estereótipos, né, a respeito desses comunistas. Né? Tem um historiador francês, né, François Sirinelli, que ele diz que a guerra é que essa é uma ideia super interessante, ela se aplica também à lógica da Guerra Fria. Pensemos Guerra Fria enquanto esse contexto mundial marcado pelo pós-Segunda Guerra Mundial e uma luta polarizada entre, de um lado, os Estados Unidos, né, tidos como reino da liberdade, do capital, versus a União Soviética, tida como uma pátria socialista. Né? Então, houve, portanto, uma atmosfera de combate, né, de guerra política, de guerra cultural. Portanto, esses textos que nós pesquisamos nesses arquivos devem ser pensados também como parte dessa atmosfera mais geral de combate político, cultural, simbólico e assim sucessivamente, e que, portanto, esses combatentes, eles buscaram classificar, estereotipar, depreciar, desqualificar, estigmatizar, né? Criar rótulos a respeito dos comunistas e de uma série de práticas de sujeitos, né? Portanto, práticas que eram tidas como de oposição a esse regime, a essa ditadura, né? E que, aliás, nem sempre, inclusive, na maior parte dos casos, não eram sequer orientadas pelos comunistas. Né? Então, ele chega ao ponto de dizer que o movimento hippie foi uma invenção de Moscou. Como diz um autor num artigo bem interessante, o sobrenome dele é Kaminsky, e ele demonstra como determinadas frações das comunidades de segurança, como determinados militares, um especificamente, considerava que o movimento hippie teria sido uma criação de Moscou, processo de classificação, e como esses autores, em geral homens brancos, né, participantes das chamadas comunidades de segurança e informação, ou seja, estruturas repressivas, né, desde o SNI, Serviço Nacional de Informações, até DOPS, até os serviços secretos das diversas forças armadas, né, o CIE, o CNMA, o CISA, enfim. Então, como esses sujeitos, eles multiplicaram discursos classificando negativamente um conjunto de práticas e sujeitos, em geral jovens, e que, segundo eles, eram manipulados por esse fantasma, por esse inimigo vermelho, que naquele contexto da Guerra Fria era quem? Eram os comunistas, era o chamado Movimento Comunista Internacional. É por isso que a gente encontra muito na documentação referências a Moscou, Pequim e Havana,
que são, portanto, quer dizer, é uma alusão aí à Revolução Russa, é uma alusão à Revolução Cubana e é também uma alusão à Revolução Chinesa. Então, esses sujeitos, eles liam muito o Brasil nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e muitos continuam lendo até o presente, né? Justamente a partir dessa chave da conspiração. Né? Então, é um pensamento que se orienta por uma suspeição generalizada, é um pensamento que se orienta pela chamada teoria do complô. É por isso que um aspecto fundamental para a gente compreender esses anticomunistas reside no chamado conspiracionismo, porque eles liam o mundo a partir da ideia da conspiração, a partir da ideia de que existe sempre algo por trás da realidade que contamina a realidade e produz, portanto, situações, digamos, desconfortáveis. Né? Então, os diversos sujeitos e movimentos, experiências de oposição que foram desenvolvidos ao longo da ditadura no Brasil, em geral foram classificados a partir desse rótulo, dessa classificação, desse estereótipo, dessa estigmatização, que era, portanto, a nomenclatura do comunismo, do comunista. Na verdade, esse trabalho e vários outros trabalhos chamam a atenção para essa dimensão acusatória do discurso. Né? Um antropólogo chamado Gilberto Velho, ele chama atenção para como você ser taxado de esquerda naquela conjuntura era algo extremamente depreciador. E, ao mesmo tempo, ele acrescenta a chave do drogado. Então, como você ser de esquerda, subversivo, aumentava mais ainda o grau de medo, né? E, além disso, então, ser de esquerda, no caso, é parte de uma outra classificação que foi construída por esses anticomunistas para caracterizarem movimentos de juventude, né, ao longo desse período. Né? Então, a ideia desses sujeitos era que, por exemplo, diversos estudantes, como foi o caso do Congresso da UNE, que eu me referi, né, a ideia do Bourdieu de que esses estudantes foram para o Congresso da UNE porque eles estavam sob efeito de drogas. Então, o movimento estudantil, até 68, que era o principal canal de oposição e resistência ao regime, ele foi alvo, portanto, de combates a partir dessa chave interpretativa. E depois que esse movimento estudantil foi derrotado pelo chamado Ato Institucional número 5, que cria uma dinâmica de nacionalização da repressão e de condições muito mais difíceis, né, para a oposição política no Brasil, o outro inimigo que passa a ser eleito alvo desse anticomunismo é as organizações de esquerda armada. É, portanto, aquele conjunto de estudantes que migra para um processo de resistência armada. Né? E, então, esses sujeitos, eles, portanto, leram o mundo nesse período muito por essa ótica da suspeição generalizada, da teoria do complô, né? E eles sempre, portanto, liam o real a partir das lentes da Guerra Fria, da paranoia, da obsessão em encontrar, digamos, indícios da chamada guerra revolucionária, que, segundo eles, estariam sempre por trás dessas ações de oposição. Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, esses sujeitos, eles leram o mundo com essas características, reiterando uma certa tradição anticomunista construída no Brasil desde o século XIX, inflacionada pela Revolução Russa. Né? Então, essa tradição anticomunista, em alguma medida, ela sempre colocou também em suspeição a moral dos comunistas. Né? Então, às vezes, eles eram taxados de imorais, amorais, não portadores de morais. Essa tradição ela é uma tradição que foi alimentada por uma leitura crítica anticomunista em relação a alguns escritos do chamado marxismo-leninismo, mas também foi informada por uma deturpação de experiências revolucionárias que foram desenvolvidas na Revolução Russa, que tentaram descriminalizar o aborto, descriminalizar a homossexualidade, né, as relações homoeróticas, né, criar acampamentos para a juventude exercer sua sexualidade de maneira menos repressora, pensar como o trabalho doméstico poderia ser socializado, portanto, incorporar o papel do Estado aí como uma instituição importante para a libertação da mulher e do trabalho doméstico. Né? Então, assim, esses anticomunistas para alimentar essa tradição anticomunista, obviamente reiterar
a partir de experiências da própria realidade brasileira. Então, os eventos de 35 que foram discutidos por Rodrigo Pato Samota chamam atenção também para o uso dessa acusação moral em relação aos comunistas como parte da estratégia da criação desse anticomunismo militar moldado a partir da chamada intentona de 35. Tá? E, por outro lado, esses anticomunistas, eles também, além de reiterar uma certa tradição anticomunista, eles atualizaram essa tradição anticomunista a partir de novos elementos da conjuntura dos anos 60 e dos anos 70. Né? Sobretudo, nós estamos falando aqui de 68, né? É um ano marcado pela chamada rebelião mundial juvenil, por um protagonismo de movimentos, experiências estudantis desenvolvidas em diferentes países do mundo, desde Brasil, a México, a Tchecoslováquia, a França, Estados Unidos. Então, quer dizer, países com formações sociais muito diferenciadas, que viviam sob regimes políticos também muito diferenciados, foram marcados por aquilo que a gente poderia chamar de terremotos políticos e também por tsunamis culturais, né? Ou seja, por uma atmosfera de questionamento a instituições tradicionais como família, como universidade, como partidos, né? E é interessante pensar como essa atmosfera internacional dos anos 60, especificamente de 68, foi uma atmosfera marcada de conjunturas mais tradicionais do século XX no mundo, né? Justamente porque houve uma espécie de circulação de imagens, sonhos, ideias, utopias, mas também estética, forma, ou seja, de experiências que estavam acontecendo na França, que circulam no Brasil, do Brasil que vão para a França. Claro, essa circulação ela é desigual, porque tem relações de poder aí em jogo, colonialidade, etc., mas de todo modo há uma relativa circulação dessas imagens, experiências de rebeldia, de rebelião juvenil no mundo, né? E isso, por outro lado, gera aquilo que Victoria Langland chama de conexões aspiracionais, que é, portanto, a circulação de palavras de ordem, de uma estética, de questionamento, de rebeldia, não é? De formas de luta. Então, veja, a gente pode encontrar em 68 barbudos reivindicando e protestando no Brasil, mas também no México, mas também nos Estados Unidos, na França. A gente pode encontrar também em 68 formas de luta como a ocupação de universidade, sendo desenvolvidas aqui no Brasil, na UFBA, né? Por exemplo, houve uma greve de ocupação no segundo semestre de 68. Né? E a gente encontra também essa greve, essa forma de ocupação, quer dizer, essa forma de luta greve, né? Com a ocupação também na França, nos Estados Unidos, no México, sobretudo. Né? E nós também conseguimos mapear em 68 uma circulação de algumas palavras de ordem. Então, exemplo, a crítica à guerra do Vietnã, à invasão dos Estados Unidos, ao imperialismo, essa é uma palavra de ordem também que circula, que esteve presente na França, mas também nos Estados Unidos, mas também aqui, especificamente no Brasil. Então, existiu, portanto, em 68, e esses anticomunistas, portanto, eles estavam reagindo também àquele contexto, uma atmosfera internacional do que Victoria Langland chama de conexões aspiracionais, ou seja, dessa circulação transnacional de imagens, sonhos, utopias, ideias, etc., etc., e isso é interessante porque gera também a reação. Qual é a reação desses anticomunistas de 68, já formados por uma lógica conspirativa? A reação é simples. É o fato de que, bom, como tem barbudo protestando e resistindo no Brasil, na França e nos Estados Unidos, como tem palavras de ordens comuns no Brasil, no México, na França, nos Estados Unidos, apenas para dar esses exemplos, né? Como tem palavras de ordem, enfim, comuns, isso significa o quê? Significa que tem alguém por trás. Quem é que estaria por trás, segundo essa leitura? Era justamente o chamado Movimento Comunista Internacional. Alguém já dizia que os anticomunistas, sobretudo os militares, são obsessivos em criar siglas, né? E uma das siglas que eles criaram foi essa, Movimento Comunista Internacional, MCI. É algo muito presente nessa documentação que eu fiz referência aqui. Portanto, 68 é marcada por essa circulação transnacional do que a gente poderia chamar aqui de utopia, ideias, formas de luta, etc, etc. Essa circulação transnacional, ela está conectada com aquilo que Langland chamou de conexões aspiracionais e, ao mesmo tempo, tudo isso gera uma reação,
que é justamente a conexão conspiratória. É também uma categoria que Langland utiliza, que me parece bastante pertinente para compreender essa atmosfera. Então, esses anticomunistas leem essas semelhanças de formas de luta, conteúdos e protestos como evidência de que havia um movimento comunista internacional, uma grande conspiração, uma mega conspiração por trás de todos esses eventos, né? Então, isso, obviamente, reitera uma visão extremamente elitista da participação política, informada também pelo conservadorismo, informada também pelo pensamento autoritário, né? Informada também pela doutrina de segurança nacional, que era uma visão extremamente elitista de como esses sujeitos compreendiam o mundo, o papel da ação humana. Então, em geral, é uma visão super elitista da história, a ideia de que só uma pequena vanguarda, um pequeno grupo de pessoas tem capacidade de ler a realidade, etc. Então, tudo isso, em alguma medida, informou a leitura e a visão de mundo e, portanto, esteve presente nesses discursos, né, nessas peças de combate, nesses textos de combate, a exemplo desses que eu fiz referência para vocês aqui. Então, é parte do nosso esforço de contextualização e de ler criticamente essa documentação na medida que ela, em alguma medida, informa sobre o passado, mas precisa também ser inquirida, problematizada, questionada. Então, isso é parte também do modus operandi do trabalho do historiador, da historiadora. Tá? Então, e por outro lado, essa atmosfera também dos anos 60, dos anos 68, é uma atmosfera também que reage, digamos, de modo mais amplo, né, a uma série de tentativas, por exemplo, de condutas mais autônomas por parte das mulheres. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um argumento que mobiliza a retomada da disciplina de educação moral e cívica em 69. Isso foi muito bem discutido por minha colega Juliana Filgueiras, né, professora da UFMG, é justamente o argumento de que havia uma desestruturação da família brasileira, haja vista que as mulheres estariam ingressando no mercado de trabalho, deixando, portanto, seus filhos órfãos de educação moral. Né? Claro, a preocupação aí tem um recorte de classe, um recorte de raça, obviamente, porque as mulheres pobres, elas trabalharam no Brasil ao longo desde o início da República, apenas para ficar na República, e isso nunca foi objeto de questionamento, de incômodo por parte desses sujeitos. Né? Isso foi muito bem demonstrado por Raquel Soyet no trabalho dela sobre essa condição feminina no início da República. Né? Então, o problema aí é o problema de classe, um problema de raça, né? Quer dizer, tem uma questão de branquitude, é uma questão de classe média aí, e isso anima, quer dizer, isso causa desconforto nesses sujeitos, e isso que mobiliza o argumento para retomar a disciplina de educação moral cívica, portanto, fazer com que o Estado suprisse esse, digamos, vazio moral em função desse abandono da mulher, naturalmente, segundo esses sujeitos dispostas, né, para ocupar esse lugar de rainha do lar, né, da mãe, da protetora, da educadora, que, portanto, não poderia ter esse trabalho fora, além do trabalho doméstico, né? E, portanto, isso causa muito desconforto. Além disso, nós temos uma série de outros aspectos importantes para serem inventariados e incorporados também nessa atmosfera para compreender a profusão desses discursos. Então, estamos nos referindo, portanto, à pílula anticoncepcional, vista, portanto, como um instrumento importante para pensar o sexo também na dimensão do prazer, para além da dimensão reprodutiva. Isso causa muito desconforto nesses anticomunistas, que leem, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais como portas de entrada para o aumento de doenças venéreas. Então, a responsabilidade, segundo eles, a suposta responsabilidade para a profusão de doenças venéreas é justamente reside no problema da pílula anticoncepcional. Então, é apenas mais um elemento que causa muito desconforto para esses sujeitos anticomunistas. Né? Então, são, portanto, algumas informações importantes para a gente tentar compreender essa atmosfera mais geral de rebelião dos costumes que emerge nos anos 60, nesses longos anos 60, como dizem vários autores e autoras, e que impactaram também no Brasil, e, portanto, esses textos de combate eles têm a ver também com uma reação
do que a gente poderia chamar de anticomunismo moral sexual, para usar a terminologia, para usar o recorte de um autor também muito importante para pensar esse tema, que é Ben Cohen, né? Esses autores, portanto, tentaram ler esse conjunto de transformações por essa lente moral sexual. Portanto, o meu objeto de pesquisa é justamente esse, né? É pensar discursos que alimentaram esse anticomunismo moral sexual, né? E especificamente politizando a dimensão da sexualidade, do sexo, como um argumento depreciativo, desqualificador dessas ações de oposição, e especificamente aquelas protagonizadas por estudantes, né? Então eu fiz referência aqui para vocês já ao Congresso da UNE, enquanto um exemplo da conjuntura de 68, que foi marcada por essa profusão de discursos sobre o sexo, com o objetivo de combate e disputa política na sociedade geral e, claro, no interior do regime, porque esses sujeitos também, esses anticomunistas, esses membros das comunidades de segurança, do DOPS, SNI, etc., etc., eles também estão escrevendo esses textos alimentados por expectativas particulares, por reconhecimento, por status, por busca de prestígio, por busca de poder. Então eles estão mobilizados pela problemática do poder em sentido micro, mas também em sentido macro. Eles estão preocupados com os rumos mais gerais do regime, tanto no início do golpe, quanto ao longo da ditadura, no período da abertura política e assim sucessivamente, né? É por isso que muitas vezes, inclusive, eles inflacionam esse discurso, essa categoria do comunismo, né? Justamente com o objetivo também de instrumentalizar esse inimigo construído na longa duração com um objetivo de disputa política em relação aos rumos do regime. Eu poderia aqui acrescentar outros exemplos da conjuntura de 68, rapidamente dizer para vocês que em junho de 68 houve uma explosão de protestos estudantis no Brasil, só para vocês terem uma ideia. Em junho houve 16 passeatas em 7 capitais, né, para usar os dados de João Roberto Martins Filho, que é uma referência importante no estudo do movimento estudantil. 26 grandes passeatas em 15 capitais também, nessa conjuntura aí, depois da morte de um estudante chamado Edson Luiz, em março de 68, tá certo? E então, assim, eu consultei as atas do Conselho de Segurança Nacional, que era uma espécie de conselho ministerial que assessorava ao governo, não é uma criação da ditadura, é muito anterior à ditadura, e a ditadura também usou esse mecanismo. Então, nessa reunião, vários membros militares atribuíam a crise, bom, claro, eles se reuniram preocupados com a crise política, com esse protagonismo estudantil, etc. Então eles se reúnem e basicamente muitos deles concluem que era uma crise artificialmente construída por esses centros externos. Notem que se reitera aí a visão conspirativa dos centros externos, ou seja, desse movimento comunista internacional por trás de tudo e de todos, manipulando a tudo e todos, ou seja, é uma visão que é uma visão que reproduz uma onipresença e uma onipotência em relação ao movimento comunista internacional. Bom, mas um dos membros presentes nessa reunião foi o presidente Costa Silva, e ele faz referência a uma fotografia que ele teve acesso e que, segundo ele, mostravam estudantes secundaristas que teriam ocupado um prédio público, que teriam dormido nesse prédio público, e ele se questiona, mas cadê a responsabilidade dos responsáveis por esses mocinhos? Ou melhor, por essas mocinhas? Cadê aqueles que deveriam ser responsáveis pela honra das meninas? Por que ele não fala a honra dos meninos? Porque, claro, aí está por trás também a construção daquilo que a gente chama de batalhas pelo gênero, de mobilizações pelo gênero, ou seja, de classificações em relação aos comportamentos que deveriam ser marcas dos diferentes sexos. Então, para menino é uma coisa, para menina é outra. Então, menino veste azul, menina veste rosa, hoje, segundo alguns, né? E no passado, portanto, seria muito complicado para esse sujeito, no caso o presidente Costa e Silva, que mulheres, meninas, melhor dizendo, dormissem numa ocupação ao lado de meninos, e, portanto, ele se pergunta, cadê os responsáveis pela honra dessas meninas, né? Então, e ele continua concluindo que, segundo ele, era um ambiente promíscuo, e ele faz referência a uma imagem
que lhe foi passada por um dos funcionários do Senado, que segundo ele aquilo teria sido um lupanar, né? Que é uma digamos, na Roma antiga quer dizer prostíbulo, né? Então assim, é um exemplo, mais um exemplo que eu trago dessa atmosfera de 68, para mostrar para vocês como houve uma utilização do argumento sexual enquanto um argumento de combate, de luta política, de desqualificação dessas ações de oposição. Tempos depois, mais ainda em 68, o Globo publicou uma matéria denunciando o que, segundo ele, era a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, enquanto um lugar de orgia sexual, um lugar em que os apartamentos estudantis, porque tinha residência universitária lá, era palco de libações e bacanais, né? Ele diz mais, ele diz que a residência dos docentes, inclusive, viravam bordéis, inclusive com violência sexual cometida contra moças e, claro, pregação subversiva, né? Então essa combinação sexo, política, subversão alimentava a imaginação, a forma desses sujeitos olharem para o mundo e, claro, criticavam também a reitoria da UNB, que segundo eles era uma reitoria omissa, tá? Eu já falei aqui do Congresso da Uni e para concluir, dizer para vocês que depois do Congresso da Uni houve a invasão da residência estudantil do CRUSP, da Universidade de São Paulo. E nessa invasão da residência, segundo o relatório policial, foram encontrados rifles, livros, coquetéis Molotov, mas também preservativos e pílulas anticoncepcionais. Segundo esse relatório, o CRUSP, portanto, essa residência, ela era um quartel-general da subversão, com o objetivo de doutrinar jovens e, claro, desencaminhar moças, né? É por isso que, mais uma vez, Victoria Langland tem uma imagem que eu considero brilhante e que realmente resume, numa perspicácia bem interessante, essa conjuntura. Ela diz que, naquele contexto, as pílulas anticoncepcionais pareciam ser tão explosivas quanto os coquetéis Molotov. Então eu acho que essa é uma imagem bem interessante, pareciam ser, portanto, tão perigosas quanto os coquetéis Molotov. Então é uma imagem que eu considero muito importante para chamar atenção para essa noção da política sexual, quer dizer, do uso da sexualidade como uma estratégia de luta política, orientando esses sujeitos, né, para concluir, e ao mesmo tempo dizer que depois que esse movimento estudantil é derrotado, o alvo de acusação passa a ser a inserção dos jovens, dos estudantes nas organizações de esquerda armada, e há, portanto, vários exemplos que poderiam mostrar isso, mas eu acho que meu tempo já se esgotou. Eu agradeço a atenção de vocês. Agora vai ser um exercício, enfim, difícil esse, mas vamos lá tentar acessar as perguntas e os comentários de vocês. Então, assim, agradeço. Desculpe ter pisado muito no acelerador, mas é isso aí. Deixa eu tentar agora mapear as perguntas. Logo hoje o computador está super lento, a conexão. Deve ser uma conspiração. Para descontrair, né, gente? Rafaela Cardoso pergunta aqui se puder falar mais dessa estética da juventude. Bom, para esses anticomunistas, havia uma estética subversiva, né? Por exemplo, barbudo hoje está muito na moda. Atores globais, Mauricinhos, enfim. Então, hoje está muito na moda, barba ainda é um instrumento de estigmatização em alguns estratos, mas assim, está muito na moda. Mas naquela época, barbudo era parte de uma estética vista como subversiva. Não por acaso é algo muito presente nesses relatórios policiais, a criação desses estereótipos, né, a classificação, né, e é como se fosse um marcador social de subversão. E muitas vezes esses anticomunistas, esses policiais, esses militares, eles associam barba à sujeira.
Então, no relatório policial da invasão da UNB, por exemplo, em 73, que foi objeto de uma dissertação bem interessante, Primavera nos Dentes, desenvolvida por Alex Lima, da UNB, esse relatório mostra como os setores da polícia devassaram a vida de 33 jovens estudantes. Eram barbudos que viviam numa representação na documentação. Assim, quem eram os sujeitos que eram potencialmente subversivos? Cohen diz que para alguns setores, especificamente da ESG, da Escola Superior de Guerra, né, para alguns setores, me perdoem porque eu estou lendo as perguntas aqui, a mente, né, fica pulando. Eu já dizia meu grande amigo Marcinho, a mente é um macaco bêbado, drogado, pulando de galho em galho e mordido por um escorpião. Mas deixa eu voltar aqui para o exemplo de Cohen. Então ele mostra assim, que para setores da ESG, os jovens pobres eram mais propensos a roubos, a, digamos, crimes comuns. Enquanto que para esses setores, quem que seria mais potencialmente subversivo? Era a juventude das camadas médias urbanas, entre 15 e 25 anos, né, branca, em geral estudante ou recém-egressa da condição estudante, em geral setores intelectualmente críticos. Né? Então isso é parte desses marcadores que orientaram a ação, a percepção desses sujeitos em relação a quais seriam os sujeitos mais potencialmente subversivos. Tá? Bom, Ivandilson faz uma pergunta aqui, eu não tenho resposta. A pergunta de Ivandilson é como enfrentar hoje esse anticomunismo. É uma questão em aberto, acho que mereceria um debate à parte, mas assim, a primeira coisa é lembrar que... Mas assim, eu acho que a primeira coisa é a gente perceber que o anticomunismo nesse período, e isso acho que vale também para a atualidade, é uma espécie de guarda-chuva amplo que acolhe diferentes sujeitos e práticas tidas como oposicionistas e que não necessariamente tinham conexão com o movimento comunista internacional ou com o comunismo, enfim. Né? Então, como eu disse para vocês, vejam, o movimento hippie entrou nesse guarda-chuva do comunismo, foi lido como uma invenção de Moscou. O movimento negro, isso é também objeto de uma dissertação de Coslin, né? Uma dissertação na qual ela analisa a cobertura do movimento negro vista pelo DOP de São Paulo. Ela mostra como o movimento negro foi lido também pela chave do movimento comunista. Então, era o resultado da conspiração comunista. Né? Então, o anticomunismo foi usado como um guarda-chuva extremamente amplo, que tanto incorporou elementos da tradição anticomunista, como foi atualizando esses receios, essas ansiedades, esses supostos perigos, esses medos, né? A partir justamente de desafios da conjuntura, de novos sujeitos que emergiam na conjuntura e, claro, foram desqualificados porque isso fazia parte também da lógica mais geral do regime. Então, é um regime que hostilizava o conflito, estamos falando de ditadura, que lê o conflito negativamente, como sinal de desarmonia, que lia o movimento negro, que pautava o racismo, portanto, como diz a autora, a partir da ideia de que era um movimento que pautava a questão racial, portanto, isso dividia o Brasil, não é isso? Então, assim, esse anticomunismo é um guarda-chuva extremamente amplo, e nós precisamos ter cuidado para lembrar que, ao mesmo tempo que ele se atualiza, ele reitera elementos dessa tradição. Então, por exemplo, desconfiemos de discursos em torno da família. Por quê? Porque a bibliografia sobre o tema mostra, e aí a Ana Fonteles Duarte, né, Pressotti, Janaína Cordeiro, quer dizer, várias autoras que se debruçaram sobre essas mobilizações pelo gênero, que se debruçaram sobre as marchas da família, da propriedade. Quer dizer, lembremos, o golpe foi precedido de uma grande marcha em defesa da família. Logo em seguida, houve uma série de manifestações, quer dizer, de passeatas com essa retórica em defesa da família, em diferentes capitais e também em diferentes cidades do interior. Então, assim, essa retórica em defesa da família é uma retórica que, em geral, flerta com o conservadorismo. Por quê? Porque esses sujeitos, eles universalizam o modelo de família. Quando você pergunta, bom, mas que família esses anticomunistas estão pensando? Eles estão pensando família como família tradicional, homem e mulher. Por quê? Porque eles trabalham com vários pressupostos. A ideia de que família é uma categoria natural,
digamos, não é histórica, não é historicamente construída, né? Então, portanto, eles trabalham também com uma série de supostos, né? Por exemplo, o suposto de que todo tipo, de qualquer tipo de prática sexual que destoe de uma sexualidade marital não é algo muito bem-vindo. Eles trabalham com a ideia de que homem deve gostar de mulher, mulher deve gostar de homem. Eles trabalham com a ideia dessa monogamia compulsória para as mulheres. Então, portanto, uma retórica que traz no seu interior uma visão extremamente universal de família, aplicada a todos e a todas, e, portanto, que hostiliza, deprecia, desqualifica quaisquer tipos de configurações familiares, de constelações familiares, que destoem dessa noção mais geral tradicional, né? Então, acho que é importante também estar atento para essa dimensão mais geral da longa duração, né? E como esse anticomunismo ele deve flertar também, ele flerta também com o conservadorismo, né? Acho que é um tema, inclusive, pouco abordado na historiografia sobre anticomunismo, né? Então, e aliás, eu acho importante fazer esse registro aqui, né? Por exemplo, Renan Quinalha, Douglas Marcelino, são autores importantes nesse campo de pensar essa dimensão da moral, da sexualidade, dos costumes, né? E eles chamam a atenção de que nós não devemos reproduzir esse conservadorismo moral ao movimento, quer dizer, a essa chave do movimento comunista internacional. Realmente essa é uma observação importante. Cada vez mais me parece que é necessário nós recuarmos um pouco para lembrar que, obviamente, a ditadura atualiza, mas não é ela que constrói essas classificações depreciativas, né? Isso já estava presente nos anos 50, em que, por exemplo, os bailes, a música, a dança, isso foi discutido por Karl Lapinski, amedrontavam esses setores conservadores que liam tudo aquilo como práticas que que ameaçavam a juventude. Então isso está nos anos 50, isso está no integralismo de Plínio Salgado, né? Gilberto Calil discute isso, como é que o PRP, enfim, e o integralismo discute também isso, aparece na tese dele, né? Mas a gente tem um discurso de Plínio Salgado em que ele enfatiza como, por exemplo, a pornografia era algo que subvertia os costumes e que destruía a família, a moral, né? Mas isso também não foi invenção do integralismo, porque isso está de Albuquerque, Margarete Rago, chamam atenção para como a República veio acompanhada também de uma espécie de desestabilização de referências e comportamentos, né? Então ela num texto chama atenção para isso, né? Para mostrar como, por exemplo, alguns autores produziram textos direcionados a educar essa juventude e, portanto, deixá-la sob vigilância, dado o receio das drogas, o receio do homossexualismo, ou seja, uma expressão que patologizava as relações homoeróticas, né? Então, é importante, me parece, recuar também para esse conservadorismo e essa perspectiva de longa duração. Perigos ao movimento comunista internacional. Então, essa é a ressalva que eu acho que é importante ser feita. Bom, Érica Fonseca pergunta aqui, você citou tanto que tantos movimentos estudantis como os órgãos repressores disseminavam suas ideologias. Hoje temos a internet e a fábrica de fake news. Quais eram esses canais na época para a divulgação do pensamento anticomunista na época da ditadura? Super interessante essa importante. Esses militares, eles produziram esses papéis secretos, né? A maioria deles tem o selo aqui de confidencial, né? Por exemplo, esse aqui, Centro de Informações, Ministério da Justiça, Departamento da Polícia Federal. Olha aqui, confidencial. Circulavam em redes secretas, porque esses serviços eles eram secretos. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses militares foram a público fazer pronunciamentos, ou seja, emitir
discursos, ideias, visões sobre o contexto, a conjuntura. Então, acho que a grande imprensa foi um instrumento importante também para que tem um trabalho intitulado Juventude e Pensamento Conservador. Nós, na historiografia, sobre ditadura, sobre juventude, salvo o melhor juízo, carecemos ainda de mais trabalhos que analisem essa juventude conservadora, de direita, anticomunista, inclusive. E ela tem um trabalho mostrando como uma determinada revista veiculou um discurso conectado com essa dimensão do anticomunismo e a dimensão do conservadorismo dessa matriz católica anticomunista, né? Então seria também um outro exemplo interessante aí para ser pensado. Mas eu acho, Érica, que há muito espaço ainda para a gente justamente tentar acessar outros suportes que veiculavam esses discursos, né? Quer dizer, antes do golpe a gente tem em alguma medida o IPES, né? A gente tem aqueles filmes que foram desenvolvidos pelo IPES antes do golpe, que circulavam o anticomunismo. Mas infelizmente eu não consegui, acho que assisti uns 4 mais ou menos, né? Seria interessante acessar esse banco do IPES para ver em que medida esse IPES, antes do golpe, acessou, instrumentalizou, veiculou esse anticomunismo, digamos, moral. Não é? Mas eu acho que é importante rastrear as revistas de circulação de época, né, para tentar mapear e, claro, tentar também acessar determinados territórios em que esses comunistas atuavam, né? Por exemplo, na historiografia sobre o movimento estudantil, há poucos trabalhos sobre os estudantes anticomunistas. Eu, na minha dissertação, na minha tese, definida em 2013, a tese, como houve um apoio ativo de frações estudantis em relação ao golpe, como houve uma recepção positiva em relação ao golpe no interior da Universidade Federal da Bahia. Acho que isso é importante. E uma peça importante, uma fonte importante para mapear isso, eu acho que são os inquéritos policiais militares. Então, de declarações de acusações de anticomunistas, e eu acho que são também instrumentos para captar essas visões de mundo e como esse anticomunismo, portanto, ele circulou à época, né? Ou seja, determinadas frações estudantis anticomunistas se organizaram também no interior das universidades para disputar posições. E acho, portanto, isso pode ser um canal importante para acessar essa pesquisa. E Uri Arleo pergunta, eles ainda conseguem associar comunismo a pecado? É uma questão, né? É uma questão interessante essa. Mas acho importante lembrar que esse anticomunismo moral ele tem uma matriz que é do catolicismo, né? Que lia os comunistas como aqueles que iriam destruir a família e iriam acabar com a moral cristã. Então, por essa razão que a gente consegue encontrar também esses elementos morais, né, associando, portanto, comunismo a pecado, etc, etc. Eneida Oliveira pergunta aqui, algumas pessoas mais pobres ou menos distantes dos meios acadêmicos e estudantis contemporâneos às lutas comunistas, se consultados hoje, não sabem responder sobre as ações da luta anticomunista. Aqui você atribui esse desconhecimento de uma prática coercitiva política tão longa quanto foi o golpe de 64. Cito como exemplo pessoas próximas a mim de nível escolar médio, pescador, costureira, operária, de enfermagem. Sobre as ações da luta anticomunista. Eneida, uma questão interessante essa, e tem a ver com a problemática da memória, né? O desconhecimento que nós temos em relação ao passado da ditadura no Brasil, né? Acho que tem muito a ver com essa problemática aí, as flutuações, mas também com o fato de que essa ditadura no Brasil, fico muito cuidadoso para falar isso, mas assim, isso não inibe, em hipótese alguma, o grau de violência dessa ditadura. A violência da ditadura não deve ser quantificada, o grau dela, da violência, não deve ser medido a partir de um aspecto quantitativo, né? Não é isso, né?
Mas o que eu quero só ressaltar é que a ditadura no Brasil, ela usou categorias elásticas a serem aplicadas amplamente, como essas que eu tratei aqui. Comunista era uma categoria que poderia ser designada para o movimento hippie, para o movimento negro, para eventualmente aquele sujeito que apenas ia para uma passeata contra uma política educacional específica da ditadura e que não necessariamente tinha filiação comunista, muito pelo contrário. Então você tem também essa elasticidade no uso do conceito, mas ao mesmo tempo da categoria acusatória, mas ela foi relativamente seletiva, né? Por isso talvez essa prática da repressão ela foi seletiva e também em alguma medida tinha um certo componente de classe, porque a maior parte desses sujeitos que ingressou na luta armada é oriundo de camadas médias urbanas. Não estou querendo dizer ele chama de raízes sociais das esquerdas armadas, mas trabalhadores, etc, etc. Né? Mas o fato é essa problemática do desconhecimento que você faz referência aqui, certo? Creio, Letícia Brum faz um comentário super pertinente, creio que ainda os anticomunistas seguem associando Marx com antifamília, com certeza, você está super correta, Letícia, é isso aí mesmo, é uma atualização dessa perspectiva que lê, porque, claro, o marxismo tem uma visão crítica em relação a essa família burguesa, né? A gente tem no interior de Marx, quer dizer, da obra marxiana e do pensamento marxista, uma série de obras que questionam, que discutem essa dimensão da família numa perspectiva crítica. Né? Além disso, você teve experiências concretas do exemplo da Revolução Russa, que foi de encontro àquele modelo de família, pelo menos na fase inicial da Revolução Russa. Então isso termina alimentando essa noção do antifamília, mas, claro, atualizada com esse conservadorismo, atualizada com essa depreciação em relação a uma série de sujeitos que na cena contemporânea emergem, apresentando novas demandas, palavras de ordem, mas também dinâmica de sociabilidade, de estética e modelos de família, né, a exemplo do movimento LGBT, enfim. Então isso termina também alimentando a profusão desse argumento antifamília, mas que, claro, é instrumentalizado também. Acho que isso é importante lembrar. Eu acho que não cabe aqui necessariamente a gente ler, e isso é interessante porque o próprio Carlos Fico, que é uma referência no estudo dos papéis, né, da documentação produzida por essas comunidades de segurança e informação, ele chama atenção num texto de como às vezes parece... A gente lê esses textos e pensa assim, cara, que viagem desses caras, né? A sensação, às vezes, é quase assim, dar risada, porque realmente há um descompasso muito grande entre a visão de mundo que eles creditavam aos comunistas e o que nós sabemos sobre como os comunistas e a esquerda e vários desses setores críticos à ditadura, por exemplo, acolhiam e se relacionavam com essas práticas relacionadas ao sexo, por exemplo, ou a própria questão das drogas, né? Então ele chama atenção um pouco para isso, né? Mas, claro, isso é um tipo de sensação presente quando a gente explora esse mundo dos arquivos, né? Mas, por outro lado, a gente tem que construir um conhecimento, quer dizer, construir estratégias de refinamento mais analítico para lembrar que, obviamente, muitos desses sujeitos atuaram e produziram esses papéis realmente por medo, por ansiedade, né, por paranoia, né, mas, ao mesmo tempo, nós não devemos perder a perspectiva também de que muito desse medo foi instrumentalizado politicamente. Reitero, são armas de combate político. Para a disputa em geral na sociedade, mas também para a disputa no interior dos rumos do regime sobre perspectivas e sobre, inclusive, a longevidade, o papel dessas comunidades na luta contra esse inimigo vermelho. Aliás, como ontem foi frisado, e também anteontem, né, muito desses discursos sobre censura moral emergem justamente quando a censura política diminui, quer dizer, na atmosfera da abertura. É justamente também, bom, eu não estudo censura, mas eu consigo encontrar realmente nessa documentação uma força sintonizada com essa perspectiva de análise. Porque no contexto da abertura, muitos desses sujeitos constroem discursos justamente hiperinflacionando o problema do perigo vermelho, dizendo, olha, a gente está vivendo uma atmosfera de decadência,
decadência aqui como uma espécie de rótulo pejorativo, a quaisquer práticas que se afastassem desses ideais, dessas noções tradicionais, né? A tudo aquilo que parecesse anormal, pervertido, era enquadrado sob esse rótulo de decadência, como diz Showalter, né? Então, a gente tem também a profusão desses discursos, né? Por exemplo, tem um autor que se chama Ferdinando de Carvalho, que ele é o general, que ele organizou o inquérito policial militar contra o Partido Comunista do Brasil, em 64, e depois ele se arvorou a escrever literatura anticomunista. Então ele tem 2 livros, eu não vou poder mostrar para vocês, senão o celular vai cair, porque aqui eu fiz uma gambiarra. Felizmente minha formação eletrotécnica me permite isso, né? Bom, mas brincadeiras à parte, então ele tem 2 livros, Os 7 Matizes do Rosa e Os 7 Matizes do Vermelho. Aliás, tem uma tese bem interessante que analisa a obra e a trajetória de Ferdinando de Carvalho, que é uma tese defendida por minha colega Sandra Souza aqui na UFBA. Procurem a radiação anticomunista, enfim, eu não lembro o título dela, mas voltando para o livro, e são 2 livros que foram publicados em 77. E o próprio editor da Biblioteca do Exército, ele diz, essa obra nasce num momento importante, ela é uma necessidade. Que necessidade é essa? Justamente no contexto de abertura. Então, para esses sujeitos, o contexto de abertura colocava em xeque, digamos, o combate ao inimigo vermelho, né, que, derrotado o movimento estudantil em 68, derrotado a luta armada, se metamorfoseava. E quem eram os novos inimigos, né, que voltavam tentando corromper a juventude naquele período, para esses sujeitos? Ficou um pouco torto, mas é o possível. O anticomunismo para esses sujeitos estava conectado a aquilo que Benjamin Constant chama de... Né? Então, a defesa da moral e da família. Não esqueçamos que o próprio ato institucional número 1 colocava também, enquanto um dos objetivos, a reconstrução moral da nação. Essa mesma ditadura criou dinâmica de uma indústria cultural, a expansão do mercado de livros, a expansão das salas de cinema. Não é isso? Então, é por isso que para esses setores, quer dizer, derrotado o movimento estudantil em 68, derrotado a resistência armada, havia novos inimigos. Então é o movimento feminista, ou seja, para tentar ser mais evidente, há fortes elementos de uma espécie de antifeminismo nesse anticomunismo. Né? Isso vem sendo objeto de investigação por parte de minha companheira Iraceli Alves, a quem eu sou muito grato pelas dicas. Né? Então, Então, era o problema das pornochanchadas, era o problema da pornografia, era o problema do sex shop. Eu, por exemplo, encontro documentos aqui que me mostram os sex shops. Alguns deles dizem, olha, o problema da devassidão. Então você tem essas ambiguidades, essas contradições no interior da própria ditadura. Então ela se instala a partir de uma retórica moral conservadora, ao mesmo tempo ela cria as condições para a profusão dessa indústria cultural, porque é uma ditadura numa sociedade capitalista. O sexo é transformado em mercadoria, vira mercadoria também, e é por isso que você tem pornochanchada, e você tem, portanto, uma profusão de discursos que tenta justamente se contrapor a esses novos inimigos, né, que, segundo eles, ameaçavam a abertura, todo aquele acúmulo da ditadura, e que, portanto, deveriam ser também combatidos, né, e que, claro, essas comunidades tinham um papel preponderante no combate a esses novos inimigos. Eu não consigo aqui mais encontrar nenhuma pergunta. Bom, Ivanilson pergunta, os anticomunistas foram eficazes em impor uma estética? Aí ele faz outra pergunta com inimigo na moral. Eu acho que sim, eles foram eficientes nessa perspectiva, ao pelo menos nesse período, mas ao mesmo tempo, Ivanilson, eu fico me perguntando assim, qual o grau de apropriação por parte desses discursos, né? Acho que
é interessante esse questionamento também, né? Quer dizer, como é que a maioria do povo brasileiro se apropriou desse anticomunismo moral, que tentou delinear a subversão em termos morais e sexuais, como diz Coleman. É uma questão em aberto essa, né? E aí eu fico me perguntando, em que medida, por exemplo, houve uma profusão de discursos sobre o uso da sexualidade como estratégia depreciativa, para além desses papéis secretos que circularam no interior dessas comunidades de informações ou desses pronunciamentos desenvolvidos por militares nos órgãos de imprensa. Então eu me pergunto, houve propagandas oficiais, por exemplo, nos meios de comunicação de massa, a partir dessa dimensão moral? Eu não conheço nenhum trabalho. Se vocês tiverem, inclusive, indicação, eu vou ficar muito, muito grato. Mas me parece que é uma questão interessante essa, a gente pensar justamente em que medida esse anticomunismo moral sexual ele foi disseminado e apropriado. Claro, há indícios que sim, em alguma medida, em algumas parcelas. Bilhetinhos, cartas que foram enviadas para a censura espontaneamente por pessoas comuns, né? E ele chega à conclusão de que muitos dos sujeitos demandavam mais censura. Era o pai que estava ali assistindo a televisão com o filho e que reclamava, tem muito nu, nem Mato Grosso está na televisão dançando nu, como é que pode, como é que eu posso assistir televisão com o meu filho nem Mato Grosso dançando e rebolando, quer dizer, indo de encontro a um padrão de masculinidade, né, associado, portanto, ao feminino por essa lógica construída por esses sujeitos, né? Então, a gente consegue encontrar, sim, alguns indícios de que determinados setores da sociedade civil, quer dizer, de pessoas comuns, né, absorvendo, se apropriando, reproduzindo, demandando essa censura moral, né? A gente pode construir hipóteses sobre isso, né? Tem gente que diz, olha, tem um problema mais geral do conservadorismo de longa duração, né? Mas, assim, para a gente tentar ser rigoroso, porque a pesquisa acadêmica ela é baseada em protocolos, em procedimentos metodológicos que se afastam do senso comum, dialogam, mas se afastam. É um conhecimento que se pretende ser sistemático, racional, com algum grau de objetividade, controlando a subjetividade, crítico, assentado em métodos, né, assentados em procedimentos de validação por parte da comunidade científica. Né. Então, sendo, portanto, rigoroso com base nesses parâmetros, eu não conheço nenhum trabalho que analise de modo mais detido graus de apropriação desse anticomunismo moral, para além desse texto de Carlos Fico e de alguns trabalhos sobre censura, que permitam a generalização sobre o grau de apropriação por parte desse anticomunismo moral por vastos setores sociais. Tá? Eu acabo aqui, deixa eu ver se tem alguma... Gente, eu não consigo me comunicar aqui. Eu imagino que pelo andar da carruagem, o tempo já está esgotado, né? Então, assim, eu me despeço de vocês. Sou muito grato pela acolhida. Espero que vocês tenham uma quarentena com saúde física e saúde mental dentro os agradecimentos aos organizadores do História em Quarentena. A página História da Ditadura, para mim, é uma referência super importante de um conhecimento que visa dialogar com essa ideia de uma história pública, já que nós não temos o monopólio das narrativas sobre o passado, e que seja para enfrentar o anticomunismo, seja para enfrentar falar e dialogar com um público mais amplo, os pescadores que Eneida fez referência aqui, as pessoas comuns, não é isso? Portanto, que é parte dessa estratégia mais geral, que dentro das limitações deve ser mobilizada para a gente fazer disputa, debater ideias e tentar, portanto, enfrentar essa atmosfera de conservadorismo, de uma série de ismos que destoam de um projeto socialmente inclusivo, libertário
e assim sucessivamente. Então, agradeço para vocês. Ficam algumas perguntas aqui. Meu e-mail é mafbrito, com apenas um T, @hotmail.com. Fiquem à vontade para levantar questões. Reitero o meu textinho aqui sobre anticomunismo, que eu fiz referência aqui, está disponível na revista Anos 90, e fico à disposição. Obrigado a todos e todas, tá bom?